Graça e paz, boa tarde. Me situalizar com vocês e também vocês comigo, não é? Como disseram aqui, meu nome é Roger, eu sou casado. Subir mais? Vai me falando, porque eu vou. E aí, amém. Meu nome é Roger, eu sou casado com a Camila há 18 anos, indo para o 19º ano agora. Somos pais de 3 filhos, 3 crianças, que já não são mais crianças, porque já não estão mais aqui comigo, não é? O mais velho está com 17, faz 18 agora por mês. O do meio está com 14, faz 15 também, já para o próximo mês também. E a pequena nossa está com 9. Então, hoje eu não estou com eles, porque cada um teve um compromisso. E aí começam a crescer os filhos e cada um vão para os seus cantos, não é? Mas graças a Deus todos caminham e servem ao Cristo. Eu estou há 8 anos em Viseu, aqui nessa cidade. E graças ao Senhor, o Senhor tem feito algumas coisas, não é? Mas só para mim situar mesmo com vocês acerca de quem nós somos, o que fazemos e como nos movimentamos, não é? Acho que o princípio e a prioridade do coração do Senhor sempre vai ser a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Eu não estou com os meus filhos biológicos, nem com a minha esposa, mas alguns filhos ministeriais que o Senhor tem nos dado nesse tempo, assim como o apóstolo Paulo os chama, não é? O Wesley, eu esqueço o nome, o Nicolas, não é? A Gabi e o Igor, os seus filhos, a Raíssa e o Cleiton, o Alisson e a Tamires lá atrás. E é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês, pastores, pastor Ricardo, pastor Sidney, um prazer conhecê-los e estar aqui com vocês, não é? Nós nos juntamos agora como um ajuntamento dos filhos, e essa é a linguagem que nós falamos e manifestamos, porque somos uma extensão do corpo do Cristo espalhado sobre a terra, a fim de fazer Cristo conhecido entre todos. Então, louvado seja o nome do Senhor e obrigado. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu não sei se eu vou conseguir dividir espaço aqui com a plataforma, porque eu sou baixinho, isso aqui não é. Então, eu vou movimentar bastante, tá? Uma coisa eu vou pedir a vocês nesse período que nós vamos passar junto, não espantem com a linguagem que eu utilizo. Eu tenho uma linguagem um pouco diferente por conta daquele contexto ou de algo que nós carregamos. Então, não se espantem com a linguagem. Penso sermos pessoas do Senhor e fundamentados nas Escrituras acerca daquilo que queremos tratar e falar com vocês hoje aqui. Amém? Amém. Queria pedir para que você abrisse, então, as Escrituras comigo, João capítulo 17. Existem algumas verdades eternas que o Senhor tem falado conosco nesse tempo, e isso tem movimentado o meu coração e o meu espírito acerca daquilo que Deus tem feito nos últimos dias, no tempo que nós estamos vivendo. E são assuntos que a eternidade trata e que nós devemos tratar também na terra. E eu quero muito apontar isso a vocês aqui. Consegue pegar um copo de água para mim, meu irmão? Por favor. Algumas verdades eternas que nesses últimos dias ou nos dias em que se passam e que se aproximam a volta do Cristo, do Filho, sobre a terra, existem verdades que Deus tem liberado sobre nós e há uma realidade eterna que o Senhor tem feito filhos despertarem para essas realidades eternas, para essas verdades, para se envolverem dentro de um plano e de um propósito eterno de Deus para com a terra, a fim... Obrigado, Cleiton. A fim de uma única coisa. Vamos tratar de entender aqui acerca disso. João capítulo 17, verso 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só isso. Essa palavra, essa simples, talvez palavra, porém, completamente intensa, ela tem mexido com o meu interior há alguns anos. Na verdade, alguns anos atrás, sentávamos em algumas mesas com alguns homens que hoje estão espalhados por aí, e nós falamos acerca dessas palavras. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Ele fala de uma vida e ele fala que essa vida ela é eterna. A vida agora que aponta as Escrituras para nós, ela simboliza ou ela aponta 3 tipos de vida. A Bíblia fala acerca disso, as Escrituras tratam acerca disso. Fala primeiro de uma vida que é a psique, que você conhece, a vida bio, que você também conhece, e a vida zoe. Essa expressão de João, capítulo 17, no verso 3, fala da vida zoe. A vida zoe no grego, no original, significa a vida de Deus. Essa vida de Deus agora, que já não mais é um lugar que eu busco, mas é alguém que habita dentro de mim. A vida de Deus agora já não é mais algo distante, mas ela é algo real que está interno. Ela é dentro, ela habita dentro. E agora ele fala que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus e verdadeiro, a Jesus Cristo a quem nos enviaste.
Irmãos, isso parece ser simples ou algo que talvez nós estamos acostumados a falar. Mas a verdade é que alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, sentado à mesa de alguns homens que estão espalhados, alguns filhos, nós tratamos assim, alguns filhos que se assentam à mesa, os filhos de Deus, nós sentados à mesa, nós falávamos exatamente dessa passagem, não é? Tratávamos que a vida eterna é essa e não existe outra. Não há outro sentido no cristianismo, não há outro sentido de sermos comunidades de fé, não há outro sentido de adorarmos a Deus, se não for para conhecer a Cristo e conhecê-lo todos os dias. Porque ele fala de uma vida que não é terrena, não é uma vida de passagem, não é uma vida que se tem fim, mas ele fala de uma vida que é eterna. E agora ele fala, a vida eterna é esta. A minha pergunta para nós, como filhos cristãos, filhos de Deus, é aonde está pautado o nosso intuito de viver, ou o nosso desejo intrínseco de viver no cristianismo. A única resposta, tão só, conhecer a Cristo. Cristo é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós não carecemos de mais nada. Nós não necessitamos de mais nada. Todas as outras coisas são subterfúgios, são braços. Porque a priori do Evangelho, a priori dos céus, é conhecer a Cristo. Porque ele fala de uma vida eterna. O Deus que habita dentro de você, o Cristo que habita dentro de você, ele é eterno. Então ele não é findável. O assunto Cristo não se encerra. Você pode conhecer algo hoje, mas ele não tem fim, porque ele é eterno. A expressão das Escrituras é conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, de eternidade a eternidade. Alô? Você está aqui? Amém? Isso não é a ministração, amém? Eu não estou, ainda não comecei a ministrar, isso aqui é só uma plataforma que eu estou preparando, porque de fato, o intuito de Deus, e hoje juntando alguns meses atrás, com esses mesmos que passaram por essa mesa, nós percebemos que a única coisa que nos mantém de pé até os dias de hoje é conhecer a Cristo todos os dias. Há um desejo que precisa surgir ou ressurgir ou nascer em nós, que é conhecer a Cristo. Irmãos, eu não sei quanto tempo você tem de conversão, de cristianismo, nós já temos alguns, não sou assim, né, apesar de também me sentir um pouco mais velho, não é, aqui no meio dos jovens, mas nós temos alguns anos de caminhada no Evangelho, e o único sentido que nós encontramos de todos os anos, por mais que façamos algumas coisas, que movimentemos algumas coisas, há um único sentido que é conhecer a Cristo. E os anos se passam, pessoas tocam em coisas, alcançam lugares, alcançam alguns sentidos que humanamente se dá, mas a gente para e observa que o único e real valor e sentido é conhecer a Cristo todos os dias. Há uma expressão das Escrituras que eu gosto muito dela e que eu me sinto muito confortável em dizê-la. Nós estamos nesse tempo, e me entenda bem, principalmente você que é jovem mais jovem, ou como trata um jovem da nossa comunidade, jovem ainda, não é aquela canção do Chaves nem nada, mas é jovem ainda, não é? Nós estamos saindo de um período da precisão e adentrando a um período da exatidão. São duas coisas diferentes. Profeticamente, é uma linguagem que se trata acerca da realidade eterna de Deus para com os filhos na terra. E eu não estou aqui hoje para ensinar algo a vocês, porque vocês têm uma comunidade, vocês têm um pastor, e eu quero de fato só expressar algumas verdades eternas para ficar cravado no seu coração. E que você tenha um impulso em si de conhecer a Cristo, e mergulhar a conhecer a Cristo, e tão só. E a verdade é que Deus está levando uma geração a sair do estágio da precisão e entrar e adentrar para um lugar da exatidão. São duas coisas que parecem ser similares e iguais, mas não são. São completamente diferentes. Precisão fala de algo e exatidão fala de uma outra verdade. Deus está levando uma geração a esse lugar, aí para sair da precisão e entrar para o lugar da exatidão. Amém? Abre comigo em Atos capítulo 18. Eu quero falar de um homem com você aqui, para que você entenda e discirna essa questão da exatidão e da precisão. A exatidão, ela fala-nos de ter uma revelação mais exata, mais precisa de quem Cristo é, mais nítida, assim por se dizer. Aos que usam óculos, sabe que por vezes a visão embaça, porque o óculos embaça, eu tenho a vista embaçada, na verdade, porque eu deveria estar usando óculos, eu deveria estar usando lente, e eu não uso nem nada. Se eu tampar a vista direita, eu enxergo quase que nada com a vista esquerda, não é? Eu perdi aí quase que 60% da vista esquerda, por conta da profissão que eu tinha no passado, e eu sei o que é você ter uma visão um pouco embaçada por vezes. Por isso, a expressão da exatidão é levar-nos a enxergar com mais clareza, com mais nitidez, quem Cristo é. Uma referência sobre isso, para que você se atualize e que você entre nisso.
Alguns homens conhecem algumas facetas de Cristo, tão só. Alguns homens têm a revelação de Cristo em alguns pontos, em alguns momentos determinados. Um exemplo bíblico, João Batista, ele conhece a face de Cristo pelo Cristo... Me ajuda aí, irmãos. Eu gosto de conversar, amém? Eu gosto de citar. Qual é a face que João Batista conhece Cristo? Me ajudem aí, irmãos. Não. Ele conhece o Cristo Cordeiro e tão só. Ele conhece uma parte da face do Cristo. Como eu disse, Cristo, ele é um assunto eterno. E João Batista, com todo o seu ímpeto, e eu gosto da veia de João Batista, ele é um homem que me inspira muito acerca do seu ofício, do seu chamado, mas ele tem uma revelação acerca do Cristo, Cristo Cordeiro. E não há nada de errado em conhecer uma face de Cristo. O problema é paralisar em conhecer a face de Cristo tão só nesse lugar. Porque vai a expressão, talvez, do cartaz que o irmão Felipe me deu para dizer acerca da defesa da fé. João Batista, em um determinado momento da sua jornada da fé, por conhecer tão só uma face do Cristo, ele é preso, levado ao cárcere, e ele questiona seus discípulos, manda os seus discípulos vir e diz a eles: uau, por favor, podem subir de novo e perguntar se esse é mesmo o Cristo a quem devemos esperar? Por que ele pergunta isso? Porque ele não conheceu a revelação mais nítida acerca das outras faces do Cristo. Algo errado nisso? Não, nenhum. Mas a chamada do Evangelho é conhecer a Cristo todos os dias. O que você conheceu ontem não é suficiente para o Evangelho que tratamos ser eterno. O que é eterno não tem fim e precisa ser todos os dias. Cristo tem uma novidade, uma revelação, um caráter, algo da parte dele para dar aos seus filhos sobre a terra. E sabe qual é o maior problema da comunidade do Cristo sobre a terra? É acharmos que conhecemos uma boa parte do Evangelho e nos assentarmos e dizer: aqui está tudo bem. Irmãos, não se cansem de conhecer a Cristo. Cristo é um assunto eterno e as suas verdades são eternas. É infindável. Todo filho que ousou conhecer a Cristo um pouco mais, Wesley, ele se encontrou e se achou em lugares extraordinários. João Batista, quando recebe a notícia, sim, ele é o Cristo que devemos... Aí ele continua o seu ministério. Ele continua, mesmo que ainda que depois vai morrer, porque a Bíblia fala daqueles homens espirituais, que mesmo que ainda mortos fisicamente, não é? Eles ainda sobrevivem, porque o som, o nome e a voz dele ainda ecoam sobre os dias de hoje. Os atos daquilo que ele conheceu do Cristo, não mais o Cordeiro tão só, ainda soa até os dias de hoje. Ainda fala até os dias de hoje. Ainda que morto, viverá. Por quê? Pelo que conhecemos. Não é pelo que nos tornamos, não é pelo que alcançamos, mas é por quem nós conhecemos. O conhecer a Cristo todos os dias, ele muda toda a história do Evangelho. Ele muda toda a história de quem nós tratamos de falar. Atos capítulo 18, para mim correr aqui com você. Atos capítulo 18, do verso 1 em diante, eu não vou ler do 1 em diante, vou ler depois do 23, talvez, em diante. E agora sim, talvez eu começo a introduzir, talvez, a palavra com você. Aqui começa no capítulo 1, alguns nomes serem dados e algumas cidades serem dadas. É de extrema importância nós conhecermos e entendermos acerca do porquê que esses nomes, as pessoas aparecem e as cidades de onde eles vieram aparecem. Por exemplo, verso 1, ele diz, tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Perdão, eu estou no João 17, irmãos. Eu falei que eu vou voando, amém? Os filhos já me conhecem, sabem disso. Então você pode falar: você está voando aí, volta, faz a volta. Amém? Amém. Atos capítulo 18, não é? Eu falei? Verso 1 aqui eu estava. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Irmãos, há um segredo profético não pelo misticismo do profético, me entende? Não é o profético do rabadacadá e revelações. Não, irmãos, é de algo que não se viu ainda. É da sujeira que está debaixo do tapete, que ninguém ainda viu, e vem o pastor Sidney, levanta o tapete e fala: está aqui, ó. A revelação do ministério profético é trazer luz ao entendimento dos que ainda não têm. Tão simples. Então há segredos dentro das Escrituras que estão cravadas dentro de algumas coisas que surgem. E é aqui que eu quero, talvez, conversar um pouco mais com você. Ele diz: partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ele é natural do Ponto, não é? Recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista a Roma. Paulo aproximou-se deles. E aí, parará, piriri, vocês conhecem o contexto? Sim? Então eu vou avançar com você.
verso 24. Nós vamos cravar esse assunto aqui agora, talvez nesses próximos minutos, não é? Verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão o caminho, ensinaram ou explicaram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Irmãos, o que é interessante nós conhecermos esse texto aqui e talvez nos aprofundarmos e entender em poucos minutos, para que você depois fique com isso no seu coração e vá mais e mergulhe mais acerca dessas verdades eternas. Apolo, um grande homem, apresentado pelas Escrituras. Uma apresentação belíssima, não é? Eloquente, poderoso nas Escrituras, cheios do Espírito Santo, fervoroso, natural de Alexandria. Mas a gente precisa voltar algumas coisas antes para entender quem Apolo era. Dias antes de Apolo, Cristo tinha vindo à Terra, feito enormes e vários milagres e algo tão extraordinário. Deixou assuntos da eternidade impressa no coração dos filhos para viverem na terra, manifestarem a terra, mas a terra não é lugar dos filhos, a terra é um lugar de manifestação das verdades do reino na terra. Então ele deixa esse assunto. Os apóstolos acatam todas as mensagens do Cristo e estabelecem ela como uma prioridade, como fundamento, como princípios, como autoridades. Nasce e surge o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no sentido da expressão, é as ações, os feitos dos apóstolos que estavam sustentando a sã doutrina de Cristo. Até aqui está tudo bem? Amém. Amém? Apolo vem depois de tudo isso. Jesus faz coisas extraordinárias. Vem os discípulos, seguem os feitos, os atos e fazem coisas superiores, segundo o que Cristo havia dito aos apóstolos. Vocês farão coisas maiores do que eu. Ele vai e visualiza todos esses atos dos discípulos. A igreja apostólica surge, a igreja mais extraordinária que já existiu na face da terra. A igreja mais poderosa, talvez, a igreja mais viva, a igreja de maior avivamento, que mesmo vendo irmãos nossos sendo queimados de tocha viva em praça pública, os irmãos não perdiam sua fé. Pelo contrário, se animavam cada vez mais, porque quando um morria, acrescentava-se mais. Apolo vê e visualiza uma igreja onde Pedro anuncia que 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000 se convertem. Uau, irmãos! Ele ouve notícias de que Pedro cura pela sombra. Quem já curou pela sombra aqui, irmãos? Nem curou ninguém? Eu também, às vezes, parto por isso. Toda vez que eu vou orar por cura para alguém, parece que é a pessoa pior do que... Então eu prefiro deixar os irmãos que têm mais uma liberação sobre isso, que eu não sei, já deu certo umas vezes, ô Nicolas, mas que se levantem os que carregam um dom mais aguçado acerca disso. Oi? Pronto aí. Como é que é? Glória a Deus. Wi-Fi direto. Ixi, aí é bom. O que é que eu estava falando mesmo? Apolo agora chega e surge agora nas Escrituras diante de uma realidade da terra, de manifestações da terra, mas de assuntos eternos, de realidades eternas. E agora ele revela, os apóstolos e os discípulos revelam e manifestam tudo aquilo. Apolo chega num contexto. E Apolo é apresentado como natural de Alexandria. Começa já por aí, natural de Alexandria. O que é que nós precisamos entender? Esse cara viu muita coisa. Ele visualizou muitas coisas. Nós ouvimos aqui o pastor Sidney dizendo o início da comunidade aqui. É como se nós estivéssemos ouvindo o Apolo, como se nós estivéssemos ouvindo os apóstolos dizerem acerca de toda a realidade do que aconteceu. E aí vai se criando e se inaugurando contextos e realidades acerca da igreja e de toda a manifestação do evangelho. Apolo ouviu, presenciou, viu,
foi ensinado e nasceu numa cidade que se chamava Alexandria. As Escrituras relatam um estudo mais intenso e denso sobre isso, que Alexandria era uma cidade de grandes estudiosos. Para você ter uma noção, 1 Coríntios fala que o grupo de amigos ou de relacionamento de Apolo eram os elitistas, os sábios, os intelectuais, os inteligentes da época. E Alexandria, Felipe, era uma cidade onde se valorizava muito os estudos, o conhecimento acerca de tudo. Então, Apolo não é alguém tão só. Ele não é um Roger da vida que surge na cidade de Viseu e tá tudo beleza. Não, o cara nasceu numa cidade onde se valoriza o estudo, o conhecimento das coisas. Viu realidades com seus olhos, ouviu, presenciou e acabou de ver uma igreja sendo inaugurada, assim por se dizer. Uma igreja é a igreja mais poderosa. Apolo surge nesse momento e a apresentação dele, volta aí para mim, no verso 24. Olha a expressão que a Bíblia trata. Essa é a NVI, não é? A NVI está dizendo, enquanto isso, na minha, é a mais tradicional, não é? Então ela está dizendo aqui, nesse meio tempo, eu gosto dessa expressão meio tempo, porque ela define dois tempos, duas estações, dois momentos. Um momento que se passou, uma verdade que fez parte de um tempo passado e uma verdade que faz agora parte de um tempo presente. E haverá uma verdade que ela fará parte de um tempo futuro. Essas todas as verdades, elas precisam ter um fundamento bíblico acerca disso. Mas nesse meio tempo, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Todos já entenderam de onde ele veio, amém? Aí diz, chegou a Éfeso, um homem culto. Uau! Cara culto, inteligente, não é? Aqui as Escrituras, a minha diz, um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Irmãos, não há nada de errado com Apolo. Eloquente e poderoso nas Escrituras. Um cara que falava bem, pregava bem, dominava o que anunciava. Eloquente, tinha uma grande eloquência no que falava. Poderoso nas Escrituras, ou seja, dominava o que falava. Sabia o que estava dizendo. Não dizia por dizer. Não falava o que talvez não vivia, mas falava talvez o que viu, viveu, presenciou e estudou para isso, cara. E aí ele diz, no verso 25, ele era instruído no caminho do Senhor. Uau, cara instruído no caminho do Senhor, Igor. Que mal há em Apolo? Nenhum. E ele continua. E sendo fervoroso de espírito. Fervoroso no espírito. Talvez muitos de nós somos fervorosos no espírito. Somos conhecedores das Escrituras. Somos eloquentes no que se trata a respeito do Evangelho, assim como Apolo. E continua a apresentação dele. Falava e ensinava, aqui entra o parêntese da pregação e daquilo que eu quero falar com vocês. Falava e ensinava, a versão NVI está com exatidão, não é agora, mas ela falava e pregava com precisão. A expressão da precisão aqui ela é diferente da exatidão dos versos abaixo. Ele diz, a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Qual é o problema de conhecer tão só o batismo de João? Nenhum, mas ele define dois tempos na vida do homem aqui. Batismo de João nós vamos deixar de fazer? De maneira alguma. Nós vamos deixar de ser como o Apolo também foi, eloquente, poderoso nas Escrituras, conhecendo e fazendo tudo aquilo que o Evangelho nos manda fazer? De maneira alguma. Mas ele pregava com precisão e falava apenas do batismo de João. Quando nós vamos avançar aqui para o capítulo 19, e vocês sabem que as Escrituras, os capítulos foi uma divisão que surgiu anos depois, mas que ela não tem uma divisão de capítulos, não é? De subtítulos, ela é uma sequência, algo sequencial, é uma conclusão, é algo que é incluso um no outro. Nós vamos ver que a mudança acontece na vida de Apolo a partir daqui, porque precisão e exatidão são duas coisas completamente diferentes. Ele pregava com precisão, ainda sendo eloquente e poderoso nas Escrituras, fervoroso, cheio do Espírito. Mas agora duas pessoas, Priscila e Áquila, vendo-o pregando, vendo-o anunciando, levaram para Temesa. Aqui esse processo de Temesa, ele não se dá em uma única vez. Não aconteceu um dia tão só, de ouvir ele pregando, chamar ele de canto e falar, cara, eu preciso te dar uma atualizada acerca das verdades eternas. Me entenda bem que atualizada aqui é como o computador que você tem, talvez, aqueles softwares que acaba ficando cheio e você precisa descarregá-lo para ter mais espaço daquilo que vai entrar nele. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Se estiverem com sono, fiquem em pé comigo. Tá não? O Warner, tá com sono? Quando
Apolo e Priscila e Áquila visualizam Apolo pregando, chamam ele e falam: camarada, vem cá, vamos ter um tempinho de mesa. Eu preciso te ensinar o caminho de Deus com mais exatidão. Essa expressão exatidão, ela muda completamente o contexto do evangelho. Ô brother, tem a figurinha lá? Conseguiu? Cadê o irmão da mídia? Coloca aqui para mim, só para mim te introduzir dentro disso, para você entender a diferença entre precisão e exatidão. Aqui é um ponto vermelho, certo? Aqui no meio. Vocês conhecem essa brincadeira, esse jogo, como é que chama esse negócio aqui? Setas do inimigo? Não, é tirar o alvo, né? Lança dardo. Setas. O lança-dardo ou setas, ele define muito a expressão precisão e exatidão aqui. E isso é o que Deus está fazendo com os filhos dele na terra nesses últimos dias. Porque nós estamos entrando numa geração que se valoriza muito o conhecimento, numa geração que se valoriza muito a sabedoria, o intelectual. Todo mundo agora é doutor, todo mundo agora é mestre, todo mundo agora está na rede social querendo ensinar tudo e falar de tudo e tratar de todos os assuntos. O camarada casa hoje e está nas redes sociais querendo ensinar sobre casamento, mas não passou uma fagulha de sofrimento ainda. Não sofreu não alcançou e está ensinando acerca de. Por quê? Porque nós fomos ensinados acerca de um evangelho mais humanizado, de que se nós alcançarmos tão só a precisão, que é o que Apolo estava fazendo. Apolo alcançou lugares que nós queremos, ser eloquente, poderoso nas escrituras, cheios do Espírito, dominar assuntos e ser teólogos conhecidos, e dominar todos os assuntos da defesa da fé, antropologia, hermenêutica, queremos ter 4, 5 faculdades e tal, e nada contra tudo isso, amém? Para vocês entenderem que estudar é importante, que buscar conhecimento é importante, mas ele nunca estará acima de Cristo. A máxima teologia é conhecer a Cristo. Cristo é a plenitude de toda a eternidade. O que significa isso? Theo, Deus, logia, conhecimento. Quando Cristo habita dentro de mim, que a vida zoe é implantada dentro do ser, nós temos a máxima teologia. Mas o que nós fazemos? Preferimos é por isso que eu gosto de andar com gente mais inteligente que eu. Intelectualidade do que, de fato, uma vida de busca intensa, de mergulho, de conhecer a Cristo. Eu não me canso, conheci uma fagulha de Cristo hoje. Amanhã eu quero mais, amanhã eu quero mais, amanhã eu quero mais. Eu me tranco, pego a chave com o pastor. Como é que é o nome dos pastores? Eu esqueço os nomes, meus irmãos, me perdoem. Sidney e Ricardo. Vou tentar memorar. Até dos irmãos que eu esqueço. Aí eu saio daqui desejoso, ansioso, querendo conhecer a Cristo mais. Pastor Ricardo, me dá a chave da igreja que eu quero passar a noite, a madrugada, porque eu quero conhecer mais Cristo. Mas o problema da geração que nós vivemos é que mergulhamos em um conhecimentozinho aqui, um conhecimentozinho ali, já nos tratamos como intelectuais e conhecedores de toda a verdade. Mas a verdade é que a vida eterna que está dentro do homem, ela não tem fim. O assunto que você conheceu hoje, ele não é a totalidade, ele é uma parte. Por isso que Cristo se demonstra dessa maneira. Eu habito dentro dos homens agora, já não é mais algo interno, mas é algo interno, para que você me conheça todos os dias, tenha uma revelação diária de quem eu sou, enxergue a Cristo de maneira mais nítida, tenha uma revelação mais clara, porque aqui, no tempo da precisão, nós oramos e pessoas foram curadas, amém? Não eu e a Raíssa, o restante dos irmãos. Mas oramos e pessoas foram curadas, batizamos em nome de João, fizemos, anunciamos, fomos eloquentes, mas é o campo da periferia do cristianismo, é o campo da precisão. Alguma coisa errada com isso? Nenhuma, irmãos, nenhuma. Fizemos e continuaremos fazendo. Melhor acertar a precisão do que errar o negócio, né? Atingir o que Deus não pediu. Amém, mas nós não estamos no ajuntamento em praça pública, onde não há ninguém aqui que não conheça o Evangelho, que não conheça Cristo, ou alguém. Não é? É um ajuntamento de filhos que já tem sido ensinado, e a proposta dos céus é empurrar filhos a conhecer mais de Cristo, a sair daquilo que já produzimos. Cantamos bem, fazemos culto, sabemos abrir a porta de uma igreja e começar um culto, sabemos fazer todas essas coisas, mas há algo a mais. Amém. Há um segredo maior, há uma eternidade, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus e Salvador, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, ela não é uma vida que para, Felipe. Não é um conhecimento que chega hoje.
Um exemplo, conhecemos da graça. O assunto graça não é um ponto final, é reticência. O assunto Cristo não é ponto final, é reticência. O assunto eterno, bíblico e centralizado das Escrituras, o assunto Cristo, que foi o assunto de Paulo, que foi o assunto dos céus, que é o assunto da igreja, ele é eterno. É uma vida eterna. Deus está levantando uma geração de um povo, de filhos, que quer alcançar a exatidão. Assim como Apolo. Quando entra no capítulo 19, Apolo muda a pregação dele. Agora ele já não prega mais apenas pelo batismo de João. Agora ele prega Jesus. Ele prega o batismo de Jesus. Qual é a diferença de um para com o outro? Batismo de Jesus, batismo de identificação para com a pessoa de Cristo. Então a vida dele é uma vida total sobre mim. Não é uma vida fragmentada e parcial. De sábado, de um domingo, de uma segunda. Não, ele é total, é 24. Eu não vivo fora desse lugar. É como um peixe fora da água. Tem como um peixe fora d'água sobreviver? Não. Por que a igreja não sobrevive nos últimos dias? Por que pessoas se desviam? Porque são peixes que querem viver fora da água. Acostumaram-se com a terra e querem viver mais as coisas da terra do que as coisas da eternidade. A terra não nos importa. Deus não tem propósito algum com a terra. Me entenda com maturidade isso. Ele tem um único propósito com a terra, ganhar vidas, salvar pessoas. E de resto, João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem nos enviou. Lá embaixo, no verso 20 e 21, vai falar que nesse dia, Cristo estava orando por nós, irmãos. Uau, você tem noção disso? O Cristo que agora já não é mais o que foi anunciado pelos apóstolos. Agora o Cristo que está dentro de você, ele estava orando por nós. Mas sabe o que ele estava orando, Felipe? Ele não orava para que eu fosse um bom marido. Ele não estava orando para que eu fosse um bom pai. Ele não estava orando para que eu fosse um bom pastor. Ele não estava orando para que eu tivesse a igreja. Ele não estava orando para que eu fosse amigos de vocês. Ele não estava orando por isso. Ele estava orando para que eu o conhecesse. Porque eu conhecendo, os outros aí fora, que é o propósito dele com a terra, conheceriam a ele. Aquele dia, ele uniu-se e fez uma oração para nós. Que eles me conheçam. Que eles nos conheçam, que Ele nos conheça, a Trindade, que eles busquem nos conhecer. Não oro para que os tire do mundo, mas oro para que o Senhor os sustente, para que o Senhor os guarde, para que eles me conheçam todos os dias. Qual é o problema? É que se nós paramos como Apolo, na figura de Apolo tão só, conhecemos o Evangelho, somos eloquentes, chegamos a um estágio, chegamos a uma frequência, chegamos a um conhecimento, está tudo bem. O Evangelho não é isso. O Evangelho não se trata do tanto que conhecemos de coisas teológicas. O Evangelho se trata de quanto conhecemos de Cristo. O assunto do Evangelho é Cristo. Não há outro, irmãos. Alguém que me perguntou esses dias, mas como faço para viver isso? É simples. Se aproprie dessa verdade de que Cristo habita dentro de você. Deus busca uma geração que queira alcançar a exatidão. Referência bíblica. Noé alcança a exatidão. A exatidão fala de obedecer a Deus na totalidade, não como eu acho. Noé estava fazendo a arca, o barcão, o barco, que flutuou sobre um grande mar, um grande rio. Não flutuou sobre o grande rio e não saiu andando, nadando, mergulhando, sei lá como é que fala, por coisa sobrenatural. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que Deus disse para Noé, Noé, me faça uma janela 40 por 40. Noé pegou as madeiras e ele não fez uma janela 39,9 por 40,1. Ele fez 40 por 40. É só um exemplo, meus irmãos? Estou falando que essa é a medida exata, não. Só um exemplo. O nível da obediência, da exatidão de Noé é que faz o barco flutuar sobre o grande rio. Alô? Às vezes a nossa vida não flui no conhecimento de Cristo, porque não fazemos a totalidade do que Ele pediu, não alcançamos a exatidão, alcançamos a precisão. E estamos fazendo todos os movimentos gospels e evangeliquez que se dão, que se falam, que se fez, mas não alcançamos a exatidão. E o sobrenatural e as coisas que Deus tem, por vezes nem sempre fluem. Por que não fluem? Porque obedecemos por fragmentos, porque obedecemos em parcelas, porque obedecemos de alguma maneira como nós queremos e desejamos. O Evangelho é feito da obediência total do que Ele quer, mesmo que isso me dê inimigos sobre a terra. Paulo morre, termina sua carreira dentro de uma prisão. E o apóstolo, que nós tanto pregamos, que nós tanto falamos.
Mas nós humanizamos o evangelho e tratamos desse evangelho mais humanizado para sermos acariciados ou bem aceitos em determinados lugares e quesitos e ser reativos acerca de algumas estações que vivemos. Mas a proposta do evangelho é conheça Cristo, conheça Cristo, conheça Cristo. À medida que Cristo é revelado para você, você enxerga de maneira mais clara e mais nítida. Você alcança o lugar da exatidão. A proposta do evangelho sempre foi essa. Como alcançarmos tudo isso, Wesley? Algumas realidades eternas que nós precisamos tratar dentro daquilo que conhecemos de evangelho, precisamos subir o nível. Abre comigo Hebreus capítulo 6, só para que você entenda isso. Deixa eu ler capítulo 6, verso 1. Olha que incrível isso que o autor de Hebreus ele vai citar e ele vai dizer a nós. Irmãos, sabe o que eu percebo? É que existem muitos Apolos no meio da comunidade de fé. Existem muitos homens que são bons, existem muitos jovens que têm se levantado como Apolo, mas que precisa de uma sentada de mesa com homens de cabeça branca, com homens mais experimentados, para trazer uma realidade da eternidade e dizer, camarada, você até fala com precisão, mas deixa eu te ensinar o caminho do Senhor com mais exatidão. Existem algumas esferas que você está alcançando a periferia do cristianismo, mas existe algo superior a isso, e é para isso que nós corremos. É para isso que nós lidamos com filhos espirituais. É para isso que nós tratamos com vidas, para que alcance um conhecimento superior ao que nós alcançamos. Cantamos aqui algumas canções e a maior parte delas me chamou a atenção, porque falamos de geração, não é? Não vou cantar para o Felipe não ter inveja da minha voz, mas, e para mim também, né, não ficar conhecido como cantor gospel. Minha voz é horrível, irmãos. Quem estava sentado do meu lado percebeu, né? Eu conheço a Milka também, né? Encontramos a Milka aqui, glória a Deus, filha do pastor Wagner. O que eu estava falando? É que a caixinha abre, então minha cabeça vai para muito lugar. Deixa cantar. Deixa cantar? Não, eu estava falando das canções gerações. Deixa cantar não, irmão. Tá amarrado, em nome de Jesus. Mas nós cantamos acerca de muitas gerações e nós precisamos entender os movimentos dos céus, o movimento da eternidade. Todo o evangelho é geracional. Se vocês não forem mais além do que nós que estamos com o microfone hoje na mão, de nada adiantou o evangelho que pregamos. Se a igreja não for a um lugar, a um conhecimento superior... muito thank you. Obrigado, minha irmã. Se nós não inserirmos vocês para subir a um outro nível, para conhecer a Cristo mais do que nós, Wesley, não fez sentido o evangelho. É isso que a Apolo e Áquila faz... Priscila e Áquila faz com Apolo. Vem cá, camarada. Eu sei que meus dias vão cessar. Eu sei que meus dias vão acabar. E eu fiz algumas coisas como você, talvez. E levou por um período de mesa por muitos dias com ele. Deixa eu te ensinar com mais exatidão o caminho do Senhor. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É a Santa Escritura. É a sã doutrina do Evangelho dizendo. Olha, eu acho muito curioso esse verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. Qual é essa expressão? Hebreus capítulo 3, no verso 6, fala que agora o Cristo que habitava, o Deus que habitava em templos na velha aliança, agora já não habita mais em templos, habita em corações, e agora ele é a luz que traz entendimento aos corações dos homens. Na velha aliança, era luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho. Agora é luz para a iluminação do coração do homem. Ele se torna luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés? Sim, mas primeiro é luz para o meu coração. Primeiro é eterno, então ele traz uma iluminação para o coração. Aí aqui ele está dizendo, pondo de parte a sã doutrina, os rudimentos da fé que Cristo deixou. Por muitos anos, Alisson, eu caminhei com esse ponto de interrogação desse versículo, tentando tratar de entender o que o escritor estava querendo me dizer. Cara, então significa que tudo que eu aprendi do Evangelho eu tenho que excluir e deixar de lado? Todo o fundamento que me trouxe até os dias de hoje, eu tenho que excluí-lo? Não.
Em nenhum momento nós vamos ver isso. Porque a referência sacerdotal do Cristo, sumo sacerdote, o sacerdote superior, diz que ele pega toda a lei e ele eleva a lei, ele não exclui a lei. Ou seja, ele não está pedindo para que nós joguemos os rudimentos, a fé, o batismo de João, a imposição de mãos para fora. Ele está dizendo, isso é uma plataforma, é uma base para você subir para um outro nível, para você me conhecer numa outra perspectiva. Corra para o que é perfeito, porque isso faremos se Deus permitir. Ou seja, colocaremos as mãos se Deus permitir. Batizaremos se Deus permitir. Mas conhecer a Cristo, que é caminhar para o que é perfeito, isso aqui é uma ordenança agora. Agora, na lei sacerdotal, muda-se e eleva-se o entendimento. Porque na lei mosaica, na lei da velha aliança, era olho por olho, dente por dente. Agora se você pensar mal do teu irmão, você nunca pensou mal dos seus irmãos, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Porque se pensou, meu irmão, a Bíblia os trata de assassino, nos chama de assassino. Por que nós não compreendemos essa verdade eterna? Porque ainda não corremos para o que é perfeito. Estamos tão só no rudimentos. Mas o próprio Cristo disse, corra para o que é perfeito. Venha me conhecer todos os dias. Porque você já tem base, você já tem fundamento. Você já sabe da sã doutrina, você conhece os rudimentos do Evangelho. Agora suba e vá me conhecer a mais. Algo a mais. Sabe, amanhã eu ia dizer isso, vocês vão ouvir, mas sabe por que nós não vemos o tão avivamento ainda? Porque é como a bexiga que nós enchemos. Entenda que é a expressão. Enchemos um balão, não é? Se a gente parar, o balão permanece, utilizaremos e daremos tudo certo. Está tudo beleza com o balão. Utilizaremos. Mas se continuarmos enchendo, uma hora ele vai estourar. Ele não vai aguentar. O mal da igreja evangélica contemporânea dos últimos dias é que parou de encher. Tem medo de estourar. Avivamento vai acontecer quando conhecemos a Cristo. Cara, estamos tão cheios de conhecer que agora estourou. Estão entendendo a alusão? Parece que nós temos medo de alcançar o lugar da exatidão. Queremos ficar naquilo que é seguro. Ficar naquilo que me dá apoio tão só. Irmãos, está tudo bem ficar nesse lugar, mas há uma chamada, há uma convocação para os filhos dos últimos dias. Vem me conhecer mais. Há uma revelação maior. Há um conhecimento maior. Há um entendimento maior. Irmãos, nós precisamos continuar a jornada que os pais da fé iniciaram. Que os homens que começaram um trabalho iniciaram. Mudando os rudimentos? Não! Aumentando o conhecimento com os rudimentos que já foi posto. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz, não lance fundamento onde já tem fundamento. Mas ele está dizendo, avance para o conhecimento da pessoa de Cristo. Paulo é o que mais incentiva a conhecer Cristo. Eu abandonei todas as coisas. Eu deixei de lado todas as coisas. O Wesley gosta muito de dizer isso. Eu deixei de lado todas as coisas. Toda a reputação, todo o conhecimento, toda a teologia, tudo que eu sabia, todo o meu currículo, simplesmente para conhecer a Cristo. Então só. Parece que é o menor de todos, mas é o maior de todos, o conhecer a Cristo. Gastamos tempos com tantas coisas, mas nós gastamos tempo com conhecer a Cristo. Damos desculpas, porque parece que o povo cristão é mais cheio de desculpa, não é? A minha paternidade, que é um chileno durão, ele diz assim, Roger, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Porque quando eu era mais jovem, ele falava, conheça Cristo, Roger. Eu falava, não, mas é que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para o treino, e não dá tempo. E aqui na Europa nós somos pegos com essa realidade que não é uma verdade. Alô? Amém. Se nós tratarmos de verdades eternas, os nossos olhos estão lá. A irmã sentou do lado e falou, você está cansado, né? Eu falei, muito. Mas parece que quando eu estou aqui, parece que, não sei, irmãos, porque é o peixe dentro da água. Então renova-se, porque é o meu lugar. Não há desculpa para conhecer Cristo, pelo contrário, há uma motivação, um intuito, uma chamada bíblica para os filhos dos últimos dias. Serão todos, pastor Sidney? Serão todos, pastor Ricardo? Não, infelizmente. Mas que seja um. Amém. Que alcance o entendimento como Evan Roberts, como tantos jovens que trouxeram avivamento, que promoveram e provocaram tudo. Alô? Amém. Você está aí ainda? Amém? Amém? Esse tempo que nós estamos vivendo, geracional, acerca do Evangelho, Deus está nos tirando de uma fase de precisão e nos levando para um lugar da exatidão. Estamos saindo do que é preciso e entrando para o que é exato.
ouviremos a voz com mais clareza, obedeceremos a Deus com mais exatidão, saberemos com mais nitidez o que Deus quer, se o buscarmos. É por isso que essas coisas caminham juntos. O apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: alcançar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deixa eu te dizer algo aqui, que não estava no script, mas eu acredito que é o fluir dos últimos dias aqui, e que Deus tem me levado a alguns lugares, eu tenho dito quase que as mesmas coisas. Nós, por uma mentalidade ocidental, nós erramos muito acerca do que é ser perfeito. Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus chama Abraão para ser perfeito. Ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Depois é que ele vai dar a paternidade sobre nações e gerações para ele. Mas primeiro ele chama e fala: Abraão, vem cá, anda na minha presença, camarada. Abraão, beleza, agora seja perfeito. Aí começa a complicar. Jesus, quando chega na nova aliança, ele diz: agora sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. A nossa desculpa crenteza é que não tem como ser perfeito, não é? Perfeito só Pai foi. Esse não é um convite, é uma ordenança. É ser perfeito. O convite foi para Abraão como uma convocação: anda na minha presença e ser perfeito. Não é, se possível, alcance a perfeição. Sabe por que nós erramos nisso, Felipe? Porque a nossa cosmovisão acerca de perfeição, ela é lidada com a mentalidade ocidental, de que ela não tem que ter erros e que nós não temos que ter equívocos. Nós tratamos a perfeição como alguém que não pode errar, como alguém que não pode cometer equívocos, como alguém que não pode falhar na missão. Mas a verdade é que isso não é uma verdade bíblica. Porque a verdade bíblica, alcançar a perfeição, é obedecer o meu Senhor. Mas para obedecê-lo, eu vou cometer erros, eu vou equivocar-me. Eu dei um exemplo para um jovem que me questionou esses dias sobre isso. Eu falei para ele: igual meu filho que está com 18 anos, que vai fazer agora. Eu dei uma palavra e um comando para ele quando ele era criança. Eu falei: camarada, você vai ser um homem, um dia você vai casar, e um dia você vai trabalhar, um dia você vai estar com o microfone e pregar também o evangelho, seja dentro ou fora, e você precisa escovar o dente todos os dias. Olha que comando simples. A verdade foi que dos 5 aos 7, 8 anos, nem todos os dias ele escovava. Ele falhava. Ele acordava e estava na sala assistindo televisão e desenho. Eu falava: camarada, e aí, meu? Escovou o dente? Oh, pai, esqueci. Então vai lá. Ah, depois eu vou. Não, é agora. Aí dos 10 para os 12, 13, ele intercalava entre os dias que conseguia e os dias que não conseguia. E sempre as mesmas coisas, errava, falhava na jornada. Mas tinha uma voz: escove os dentes todos os dias. Isso é uma ordem que eu estou te dando. Precisa escovar os dentes todos os dias. Aí dos 15 para agora, muda a história. Agora ele alcançou o lugar da perfeição, pelo que ele obedeceu. Ele obedeceu, então ele se tornou perfeito no que eu estabeleci para ele com obediência. Agora ele briga com o irmão mais novo porque não escova o dente. Agora ele pergunta para Chloe: escovou o dente? Aí, você aprendeu bem, mas está até ensinando a próxima geração. É esse o sentido do evangelho? É esse o sentido de buscar a perfeição? Por que nós não alcançamos a perfeição? Porque nos cobramos já o que Deus não deu, que Deus não pediu. Queremos ser perfeito em algo que nós não seremos. Deus não seria louco de falar para você: ei, Felipe, seja perfeito, mas você luta contra a sua humanidade caída. Você que hoje quer buscar Cristo, mas amanhã é o domingão? Ixi, eu estou de folga, eu quero descansar. Deixa para a segunda, eu vou buscar. Você luta com a sua humanidade caída, e Deus não seria louco de pedir algo que é impossível o homem dar. Então não tem a ver com a cosmovisão da mentalidade ocidental de que perfeição não é ausência de erros e ausência de equívocos. Pelo contrário, é obedecer a voz que foi te dada. Então meu rumo é conhecer a Cristo. O meu alvo é esse. Cara, eu vou falhar hoje, eu não vou conseguir. Eu vou me dar para o cansaço. Eu vou priorizar o trabalho. Eu vou priorizar o passeio. Que não tem nada de errado em tudo isso. Mas amanhã eu vou chegar. Eu vou buscar um dia em que o único sentido de existir seja conhecer a Cristo. Porque a vida eterna é essa, conhecer a Cristo. Apolo entendeu isso. E a partir daí, no capítulo 19, você vê a história de Apolo sendo diferente. Agora, já não prega mais pelo batismo de João, pelo que conheceu de uma verdade passada. Agora ele prega acerca de uma verdade que conheceu no presente. E ele entende, é isso que Deus quer. Que eu pregue de Jesus. O batismo de João é importante, para a remissão dos pecados. Faremos isso, vamos fazer. Mas o batismo de Jesus agora é para a identificação dele. Para aqueles que vão se identificar com Cristo. Agora, como é que é? Apolo prega só sobre Jesus. Só sobre o Cristo. E anuncia Cristo. Então só. Há um lugar que Deus está chamando os filhos. Há muitos Apolos aqui. Em todos os lugares que a gente passa, nós estamos vendo Apolos.
surgindo no meio. Se vocês estão aqui, é já um primeiro sinal de que vocês têm uma característica do Apolo. Querem buscar o Evangelho, querem buscar a Cristo. E o querer buscar a Cristo, e o querer buscar o Evangelho, mostra-nos que existem Apolos ainda no meio de nós, que vão querer algo a mais. E tá tudo bem, que nem o brother aqui sabe tocar que nem ninguém. Uau, faz um pá. Mas algo superior. O menino toca carrão aqui que nem os batera mais aí fera do mundo. Mas algo superior. A Raíssa canta, o Cleiton faz um negócio aqui, a irmã toca lá o teclado, o outro sabe pregar bem. Não é o fim. Não é só isso. Há algo superior, há algo maior. Há uma revelação, há uma exatidão. E é essa mensagem dos dias que nós estamos vivendo. Deus está em busca dos filhos que não se contenta com o que já recebeu. Que queiram mais. Amém. Que queiram mais. Que desejem mais. Que busquem mais. Que olhe para Cristo e fale, Senhor, eu te conheci até aqui. Conheci a face do Cordeiro, conheci a face do Leão, conheci o Cristo ressurreto, conheci o Cristo Salvador, conheci o Cristo Messias, mas há algo maior. Há uma canção que eu gosto muito nesses últimos dias, que diz qual é a beleza que eu ainda não vi. Qual é a tua beleza, Senhor, que eu ainda não vi? Essa é a que eu quero ver. Qual é? Não é só para mim, não é só para quem pega o microfone, é para os filhos. É para os filhos. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Oi? Fique de pé em nome de Jesus. Se os meninos, não sei se vocês aqui vêm, vai depois, como é que é? Mas quiser, está liberado. Eu queria orar com vocês sobre isso. Como eu disse, quando eu saio para ministrar nas comunidades irmãs nossas, é uma extensão daquilo que eu sou sobre a terra. Vocês são meus irmãos pelo sangue maior que existe. A minha irmã de sangue criada pelos meus pais, ela não é superior. Me entenda essa loucura, tá bem? Se você quiser me apedrejar, não tem problema. Mas ela não é superior a vocês. Porque o sangue de Cristo é superior ao do meu pai e da minha mãe. Então vocês, nós, temos mais grau de importância no vínculo que nós temos porque é eterno. O vínculo que eu tenho com as minhas irmãs são vínculos passageiros da terra. Nós temos um vínculo eterno, uma aliança eterna, pelo sangue eterno. Quando nós nos juntamos, a minha intenção, todas as vezes que saímos, não é ensinar, trazer ensino, mas é anunciar coisas. Para que vocês saiam, vocês têm pastores, vocês têm uma comunidade, não é? Os que não são daqui, que o pastor disse que tem outras igrejas aqui, a menina que é filha do pastor Wagner, Milka, tá vendo? Obrigado por lembrar. É lá de Carregal, não é? É lá de Carregal. Tem pastor para ensiná-la. Nós estamos anunciando verdades eternas. Para que você saia daqui desejoso, louco, desesperado, para conhecer Cristo. Que o seu balão exploda. Amém, Raíssa? Posso orar com você sobre isso? Em nome de Jesus? Se você quiser fechar seus olhos, saltar, correr, chorar, sentar, é livre, não é? Cristo habita em você. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, no nome do Teu Filho, Pai, nós temos um único desejo dado pelas Escrituras sobre nós, que é conhecer a Ti como único Deus verdadeiro e Salvador, e a Jesus Cristo a quem o Senhor nos enviou. Pai, que esse desejo de conhecer o Senhor aumente cada vez mais dentro de nós. Senhor, há Apolos nesse lugar, há jovens, há mulheres, há homens, Senhor, como Apolos, eloquentes, fervorosos, Senhor, mas que o Senhor está elevando o nível, o Senhor está nos empurrando a um lugar de exatidão. Amém. Senhor, nós talvez até os dias de hoje temos tratado das precisões, temos feito muitas coisas para o Senhor, e nada disso está errado, e nada disso é arrancado, e nada disso é desvalorizado, mas existe algo superior, que é conhecer a Cristo, que é alcançar um lugar que parece que nós nos acostumamos com essa fala, conhecer a Cristo de eternidade a eternidade, mas
mas a verdade é que nós não deveríamos nos acostumar, deveríamos nos dar com isso todos os dias, o desejo intrínseco de conhecer a Cristo e nada mais, conhecer a Cristo. Cristo é superior, a sua vida é superior, tu és a plenitude da eternidade metida nos homens. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essa comunidade de fé, Senhor, pelos irmãos de fé, pelos jovens e mulheres e homens e crianças aqui, Senhor, e declaramos em nome de Jesus que algo aconteça no nosso interior, o desejo de te conhecer cada vez mais, Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar da exatidão, nos leva, Senhor, queremos sair da precisão, o Senhor está nos empurrando da precisão para a exatidão, e nós dizemos ao Senhor, estamos aqui, Senhor, alcance-nos para alcançarmos a exatidão, Senhor, queremos alcançar mais, até hoje alcançamos o 20, o 30, até o 80, até o 90, está tudo bem, mas existe o 100, existe o exato, para que o sobrenatural aconteça, para que a bravezes, Senhor, receba, para que os meus irmãos dos trabalhos recebam e deem do Cristo que conheceram, Senhor, para que outros conheçam a Ti, Senhor, como a oração que o Senhor fez por nós. Senhor, nós oramos e Te louvamos, Te damos graças, Senhor, pelas verdades eternas dadas a nós nos últimos dias, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém.